Haris Cairene agapetos, adelphoi. Meus prezados, hoje vamos trabalhar uma exegese. Nosso tema, nosso assunto, nossa proposta nessa aula de hoje é justamente exegese, dentro, claro, do cânon do Novo Testamento, uma exegese neotestamentária, tá? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E também dê o seu like contribuidor e compartilhe o conteúdo. Vamos falar então um pouco de exegese e nós vamos iniciar falando sobre os termos que estão relacionados ao estudo de vocábulos, que são forenses, tá? E também podemos até colocar aqui os dativos. Os forenses são aqueles que são relacionados à justiça, ao justificar, investigar, discriminar, não é? Também podemos acrescentar esquadrinhar, avaliar, examinar. E algo que é muito pertinente dentro do Novo Testamento na inserção destes verbos forenses são a ação e o desenvolvimento da vida pessoal dos bereanos. E Lucas vai falar sobre os bereanos, irmãos de Bereia, né? E eles são distinguidos, eles são caracterizados como irmãos ou como cristãos, os cristãos bereanos, que tinham as características forenses, porque eles esquadrinhavam as escrituras, analisavam as escrituras, eles faziam não uma discriminação, mas uma esquadrinhação do texto e discriminavam os textos que estavam fora do contexto sagrado. Então eles faziam uma avaliação, não é? Com um cunho até jurídico, não é? Eles também tinham um vínculo canônico, ou seja, eles tinham um compromisso com o cânon do Novo Testamento, com o cânon sagrado, com os escritos e os ensinos e as cartas e as missivas que chegavam até eles, e eles não só as ouviam, mas também analisavam, avaliavam, esquadrinhavam e investigavam para depois fazer o julgamento. E esse verbo julgar seria o mais apropriado no aspecto forense, tá? De Caios, né? Que é justamente o indicando juízo, indicando julgamento, indicando uma ação investigativa do texto para chegar a uma visão, concepção e proposta que seja fidedigna ao que está sendo discorrido, tratado e defendido no texto. Tá? Agora, indo para um outro aspecto, é os vocábulos dativos. Já os vocábulos dativos, não é? Nós vamos ter alguns casos até com uma certa ideia radical, tá? Que eles vão nos trazer algo muito interessante. Ele é empregado geralmente numa questão, como diz o próprio Robertson, né? E eu estou aqui com o Taylor, né? A gramática do Novo Testamento de Taylor, que ele vai dizer o quê?
que justamente os verbos, ou a ação verbal dativa, ela vai trabalhar com verbos principalmente que tem um sentido de e um objetivo, né? De um objeto direto. Um objeto direto relacionado, tá? Com muitos verbos que vão significar até alguns aspectos mais voltados à existência humana e a sua interação no ambiente, como, por exemplo, a confiança adquirida por alguém e em alguém, é um, tá? Verbo dativo, confiar, fistein. E depois também vamos ter o prazer, não é? Aí vamos ter o agrado, é um outro verbo, o serviço do loi, agrado também, né? E aí ideias e outros que são ideias opostas a essas, que contrapõem, também são dativos, porque eles têm um contexto, todo verbo dativo, de trazer à tona ou significar à tona o sentimento e o sentido dessa interação humana com o ambiente e com os sentimentos e com as práticas e com os elementos que são norteadores dessa vida, desse contexto existencial. Um outro aspecto também que podemos estar verificando é que o verbo dativo ou os verbos dativo no plural, eles estão igualmente associados, tá? Com verbos transitivos e também passivos. Verbos transitivos, por exemplo, como nós vamos encontrar, em parecer e aparecer, né? E aí, quando eles são aplicados em textos como uma manifestação, apareceu-lhe, né? Como já uma manifestação, um surgimento, uma presença manifesta, né? O dativo também, ele vai ser utilizado como verbos copulativos, tá? Para significar daí já uma possessão, algo que já é de propriedade, apropriado pela pessoa. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, Lucas 2, versículo 7, quando diz assim, não tinham nenhum lugar para ficar. Aí está uma concessão e uma implicação de possessão. Não tinha uma posse, não tinha um local, não tinha uma condição de posse de um local ou de um lugar. Também, mais um pouquinho à frente, nós vamos ver que, por exemplo, quando está explícito e não tinham filhos, possessão, não tinha a posse, não tinha a condição, no caso, filiativa, não é? E genitiva, de ter um filho, de gerar um filho, gerativo, de gerar, não é? E aí também o dativo em alguns momentos vai ser empregado com verbos compostos com certas preposições. E um exemplo é quando se surge a ideia, não é? A implicação de uma ideia de tal forma composta que ela se torna nem um verbo simples ou nem uma aplicação de um verbo simples tem a preposição como o verbo, por exemplo,
dativo aplicado em alguns momentos, tá? Em alguns textos específicos. Como, por exemplo, Gálatas 2:2, e aí eu vou pegar aqui a Bíblia para nós observarmos um verbo dativo em Gálatas 2:2 e termos aqui já esta exemplificação quando Paulo está escrevendo à igreja da Galácia, não é? E aí aqui em Gálatas 2:2 diz, ó, e subi por causa de uma revelação, não é? E comuniquei-lhes o evangelho que prego entre os gentios, porém, particularmente aos que eram de reputação, a fim de eu não correr ou de eu não ter corrido em vão. Possessão, o evangelho que eu prego, que eu defendo. Então, este evangelho não quer dizer que Paulo prega, e aqui é bom colocar uma ênfase questão que dessa expressão que Paulo está utilizando, o evangelho que eu prego. Não é que o evangelho dele é um evangelho diferencial dos evangelhos, da literatura evangelhos, literatura canônica evangelhos, como biografia, como relato histórico, que são, no caso, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas como querigma soterológico, querigma cristocêntrico, seria o evangelho que Paulo prega. Paulo prega a Cristo, então o evangelho de Paulo é Cristo e este crucificado, não é? Então a verdade do evangelho, a essência do evangelho concreto de Paulo é Cristo e este crucificado. Então, um outro contexto também explicitado é o locativo, ou seja, os verbos locativos, que é o caso, por exemplo, da equivalência de uma preposição em um caso em que um ponto, tá, ele está dentro de um limite definido, os quais são expressos em alguns casos, não só num sentido inicial do texto, mas do todo o contexto, tá? Por exemplo, João 21:8. Vieram no bote, tá? Então, tendo essa aqui, é locativo, o local bote, mas aí tem que o entendimento dessa expressão locativa, ela precisa de uma verificação contextual para chegar-se à compreensão da proposta locativa inserida no texto-chave, no caso João 21:8. Um outro exemplo é que o locativo também, ele sempre vai ser utilizado como adjetivos, tá? Por os pobres no espírito é um verbo locativo, tá? Limpos no coração é uma expressão locativa, tá? Livres no terreno da justiça é locativo, tá? O caso então que se emprega os verbos locativos, eles são para identificar uma ação relacionada a uma prática singular, que indica uma prática singular que pode ser relacionada a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Nesse aspecto, por exemplo, que nós vamos ter Atos 20:22 falando assim, constrangido no espírito. Aí
singular. Tá? Depois nós vamos ter também vos batizará no Espírito Santo. É locativo, e aí plural, coletivo. Então, nesse aspecto, é que nós vamos ver que existe uma inferência e uma deferência. Tá? Agora, o instrumental associativo é justamente aquela ideia fundamental deste caso, por exemplo, como emeios, né? Ou seja, é um respeito a algo, tá? E outras ou ideias que são associativas que ao mesmo tempo podem também ser dissociativas. E um outro aspecto que eu quero também relacionar, que é mais fácil nessa questão das ideias e propostas associativas e dissociativas, é mais fácil achar uma expressão relacionada a tempo, tá? Ou a um período determinado, para se poder alcançar todo um contexto e poder se pensar na proposta para uma visão e percepção mais ampla. Então, quando nós estudamos os vocábulos e as aplicações do verbo e vamos olhando esse lance num aspecto texto e contexto, alcançamos uma visão mais ampla e definida do que está proposto no contexto e na proposta incisiva do texto que propõe e que tem o autor. Obrigado a todos.